Comissão de Constituição e Justiça será instalada hoje pela manhã. Indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal vai passar pelo colegiado. E plenário do Senado aprova a reforma do ensino médio. Olá, bom dia. O senador Edson Lobão deve ser oficializado hoje como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. A comissão se reúne às 10 horas para a primeira reunião do ano. A repórter Dinalva Figueira vai acompanhar e já está na porta da sala da reunião com mais informações. Bom dia, Dinalva. Olá, André. Bom dia a todos. A Comissão de Constituição e Justiça será a primeira comissão permanente a ser instalada. Ontem, o PMDB, maior bancada na casa, com 21 senadores, decidiu pela indicação do senador Edson Lobão para presidir a CCJ. Ele estava disputando a vaga com os senadores Raimundo Lira e Marta Suplicy. A senadora Marta desistiu da disputa e deve presidir a Comissão de Assuntos Sociais. Raimundo Lira também desistiu, mas já disse que não pretende fazer parte da CCJ. A vice-presidência ficou com o PSDB, que indicou o senador Antônio Anastasia. Dos 27 integrantes titulares da comissão, 25 já foram indicados pelos partidos. As duas vagas restantes devem caber ao bloco, que é formado por PSDB, DEM e PV. Na reunião de hoje, que está marcada para as 10 da manhã, a comissão será instalada em logo em seguida, o novo presidente, senador Edson Lobão, deverá escolher o relator da indicação do ex-ministro Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Parecer do relator deverá ser apresentado na reunião seguinte, portanto, no dia 15 de fevereiro. Como de praxe, haverá um pedido de vista e a sabatina deverá acontecer no dia 22 de fevereiro. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, já disse que quer que Alexandre de Moraes seja sabatinado no dia 22 e o parecer da CCJ deverá ir no mesmo dia para o plenário. Lembrando que em plenário a votação é secreta e para que a indicação seja aprovada, Alexandre de Moraes terá que ter o apoio de pelo menos 41 senadores. André? Obrigado, Dinalva. Os senadores aprovaram ontem duas medidas provisórias encaminhadas pelo governo Temer. A primeira permite que o Banco Central importe papel moeda e a segunda foi a reforma do ensino médio. Com a reforma, o ensino médio passa a ter tempo integral e o currículo fica mais flexível. O aluno pode escolher parte das matérias que vai cursar. Para os senadores, esta seria uma forma de incentivar o estudante a se dedicar aos estudos. A nova estrutura para o ensino médio tem como fundamentos, nos termos da medida provisória, a valorização do protagonismo juvenil e a flexibilidade curricular. A oposição ressaltou que boa parte da reforma depende da Base Nacional Curricular Comum, que ainda não saiu do papel. Segundo o próprio MEC, a base só deverá ser definida ainda este ano, o que poderá levar essas mudanças a terem início somente em 2019. O texto também mexe na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para retirar a exigência de que a formação do professor da educação básica tenha de acontecer apenas em institutos superiores e universidades. Achamos adequada, por exemplo, a inclusão dos profissionais com notório saber na lista dos que podem atuar na formação técnica profissional, desde que reconhecidas pelos respectivos conselhos estaduais de educação. No momento em que a sociedade clama pela valorização da educação, o governo vem com uma proposta que aponta exatamente no sentido oposto. O texto flexibiliza o acesso à carreira do magistério, desprestigiando os profissionais responsáveis pela formação dos nossos jovens. A medida provisória aumenta progressivamente a jornada anual do ensino médio de 800 horas para 1.400 horas. Em pelo menos 5 anos, as escolas já devem ter um horário de 1.000 horas anuais, o que dá 5 horas diárias.
O governo quer que as escolas funcionem em tempo integral. A ideia é combinar matérias mais tradicionais, como matemática e língua portuguesa, que são obrigatórias nos 3 anos de ensino médio, com matérias escolhidas pelos alunos, que é o chamado itinerário livre. Essas disciplinas também devem estar de acordo com a Base Nacional Curricular. No ensino médio, a língua inglesa é obrigatória. O estudo de outras línguas é opcional, mas o texto sugere que a segunda opção seja preferencialmente espanhol. Sociologia e filosofia devem estar na Base Nacional Curricular Comum. Arte e educação física são matérias obrigatórias para todo o ensino básico. A medida também cria a política de fomento à implementação das escolas de ensino médio em tempo integral. O Ministério da Educação deve fazer repasses durante 10 anos para bancar as mudanças. O próprio ministro da Educação acompanhou a votação toda do plenário do Senado. Nós já temos a garantia de um orçamento de R$1,5 bilhão para mais do que dobrarmos nos próximos 2, 3 anos a oferta de educação integral para o ensino médio brasileiro. Então, todo o projeto está calcado também no planejamento orçamentário e financeiro do próprio Ministério da Educação. Hoje nós temos um teto para a educação. Vocês acham que a educação vai melhorar com um teto que foi imposto pela PEC 55? Eu gostaria de saber aqui como que vai ser financiado o ensino integral. Com R$200 per capita por aluno. Além da reforma do ensino médio, os senadores também aprovaram um texto que permite ao Banco Central importar papel moeda. O que acontece é que todos os anos o Banco Central envia à Casa da Moeda um plano de emissão de cédulas e moedas. Nos últimos anos, ela não tem conseguido cumprir o cronograma. Agora, quando houver inviabilidade ou incerteza, o Banco Central pode importar esse papel moeda. Os senadores da oposição questionaram a medida. Disseram que isso pode enfraquecer o Banco Central e que não estava claro no texto que essa importação só poderia ser feita em casos de inviabilidade e incerteza. Já o governo disse que o texto estava claro e que ele não precisava ser alterado. Os senadores também aprovaram o nome do diplomata Luiz Cláudio Vilafã Santos para o posto de embaixador brasileiro na Nicarágua. Hoje também haverá sessão de votação no plenário. Ela está marcada para as 11 horas da manhã. Na semana passada, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou o retorno ao Senado do projeto que estabelece o novo marco regulatório das telecomunicações. A proposta foi aprovada em uma comissão especial, sem ser submetida ao plenário. E mesmo sob protesto da oposição, o projeto havia sido encaminhado à presidência da República para sanção. Ontem, o presidente do Senado disse à imprensa que a matéria ainda não voltou para o Congresso Nacional. Esse projeto não está comigo. Esse projeto foi encaminhado para a sanção presidencial pelo presidente da mesa diretora anterior. Eu não encaminhei nada para a Casa Civil, portanto a matéria está na Casa Civil. Cabe à Casa Civil, obviamente, tomar as providências que achar conveniente, encaminhar ela ao presidente da República para sanção ou para veto. Aí cabe à Casa Civil, eu não posso falar sobre um tema que não se encontra mais aqui no Senado da República. O Brasil tornou legal em janeiro a comercialização de um remédio feito à base de maconha. A lista de países que legalizaram o uso medicinal da substância não chega a 30. No Senado, a venda em farmácias era um antigo pedido feito por pais e mães de pacientes que, em audiência pública, pediram a liberação do medicamento. Você vai ver agora trechos de depoimentos de especialistas, do relator da matéria e de pais que têm filhos que sofrem com as convulsões. Vocês assistiram 15 segundos de uma convulsão que durou 38 minutos. Ela começou de 1h30 da manhã e parou às 2h15. Essa é uma das 200 convulsões que Vitor tem no mês, em média. Dói, não é? Nesse período que a gente está sentado aqui, senador, discutindo isso,
Se a minha filha estivesse aqui, nessas poucas horas que nós estamos aqui, o senhor teria o desconforto de presenciar várias crises convulsivas, generalizadas, cada uma delas trazendo um risco eminente de morte. Anne é uma menina especial. Ela nasceu com uma síndrome chamada CDKL5. E por causa dessa síndrome, uma das centenas de características, ela tem epilepsia de difícil controle. E a epilepsia de difícil controle provoca um atraso neuropsicomotor muito grave. Ela tem uma série de dificuldades. Além da própria síndrome causar o atraso, a quantidade de convulsões faz com que ela regrida. E a gente descobriu nessa luta, nessa loucura aí de usar a maconha medicinal, uma forma de aliviar um pouco isso. Permitir que ela tenha um pouco de qualidade de vida. Nós somos capazes de nos mudar do nosso país, de morar aonde for permitido, para ter acesso a essa substância. Eu não sou um pai irresponsável, eu amo meu filho, eu não sou irresponsável e tenho esse amor por ele. Então, é pouco estudado ainda, precisa de estudar. E eu pergunto a qualquer um de vocês o que não faria por um filho. Trafiquei, comprei o remédio antes de sair minha liminar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou em janeiro o registro do primeiro remédio à base de maconha no Brasil. O medicamento é para tratar a rigidez excessiva dos músculos provocada pela esclerose múltipla. A droga será vendida apenas a maiores de 18 anos em embalagens com tarja preta. Não resta dúvidas do ponto de vista científico de que a maconha tem fins medicinais. Isso é uma coisa importante de deixar claro. É óbvio que as pesquisas precisam avançar justamente para que a gente tenha clareza de quais áreas ainda, no sentido da saúde, podem ser beneficiadas pelo uso do canabidiol e do THC. Mas que a maconha tem fins medicinais, isso é inquestionável. A grande diferença do canabidiol com relação às outras drogas padronizadas para as epilepsias, vamos dizer assim, incide justamente tanto na diminuição das crises convulsivas quanto nos efeitos colaterais. Faz mais de 2 anos, 2 anos que eu terminei o meu relatório sobre uma proposta que o Senado recebeu de um grupo de cidadãs, para que se discutisse a descriminalização para fins medicinais, para fins industriais e para fins recreacionais. O meu relatório foi bem claro de que para fins medicinais deveria ser descriminalizado já. Para fins industriais eu não vejo nem necessidade de estar analisando. E para fins recreativos, eu sugeria mais debate. Eu acredito que uma coisa é nós legalizarmos o uso medicinal da maconha. Tudo bem, eu acho que já deveria ter feito isso há muito tempo. Agora, o que nós não podemos é aproveitar isso para liberar a maconha, inclusive promover cada vez mais o aumento da violência no nosso país. A Anvisa autorizou a importação e o que ela autorizou recentemente foi a comercialização do medicamento Metavil, que vai poder ser comercializado em farmácias. Então, eu não vou precisar importar, mas ele ainda não está disponível. Seria o ideal que não importássemos, mas sim que pudéssemos produzir no país. Que a gente tivesse uma plantação que fosse regulada pela Anvisa, que a gente pudesse extrair o óleo, que tivesse uma produção que o Estado controlasse e monitorasse, e a gente poderia fazer no nosso próprio país. Na hora que eu vejo que a gente começa a ter na farmácia um produto, um remédio derivado da cannabis, isso vai abrir para que os médicos parem para pensar, isso vai abrir para que os políticos parem para pensar. Calma aí, existe um produto sendo vendido nas farmácias que é derivado da maconha e é um medicamento. Por que não, então, produzir no Brasil? Por que não, então, avançarmos num autocultivo? Eu vi com bons olhos. A contração muscular dessas crianças, você não consegue fazer um alongamento e abrir uma mão. E ficar anos... Não, é uma coisa vergonhosa já no nosso país debater isso. Então, tem que legalizar. Eu trafiquei também.
faz mais de um mês que eles estão tomando remédio e hoje eu vejo uma grande evolução no meu filho. O autista me olha, sorri para mim, vê que sou eu. É inegável o ganho que a minha filha teve. Hoje, ela tem o controle cervical, ela tem controle de tronco e ela sorri para mim quando eu chamo. Na nossa página na internet você acompanha outras notícias e também aqui na nossa programação nos boletins do Senado Agora. Até a próxima.